Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Alma, que está de volta, só que agora de um jeito totalmente diferente. Vocês sabem que o Caminho da Alma era um canal separado. Eu separava o meu canal, os meus conteúdos profissionais como terapeuta, como consteladora e como mentora sistêmica do canal onde eu falava a respeito do caminho da alma, a respeito da minha vida espiritual, através. Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Alma, que está de volta e está com uma cara completamente diferente. Se vocês acompanharam o Caminho da Alma o ano passado, sabem que era um canal completamente diferente. Eu trouxe o Caminho da Alma para este canal porque eu parei de separar essas duas vertentes da minha vida. Antes eu tinha um canal focado para falar da minha vida profissional, da vida financeira, como terapeuta, como mentora, como consteladora familiar, e eu tinha um canal focado para falar da minha experiência com a espiritualidade, a respeito do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual. E vocês sabiam que esse momento ia chegar, porque eu vinha falando isso nos vídeos do Caminho da Alma, nas lives, que em algum momento eu precisaria conectar essas duas coisas. E hoje eu estou aqui para dar boas-vindas, porque será completamente diferente agora. Porque a espiritualidade veio me preparando para este momento. Lá atrás eu não entendi o que era. Lá atrás eu acreditava que eu precisava trazer esses dois lados para minha vida, parar de separar essas duas Adrieles. E era sobre isso também, mas é que na verdade não tinha como individualizar esses dois lados. Não tinha como ser a Adriele profissional sem ser a Adriele espiritual. Porque aqui na matéria somos essas duas coisas, não somos espiritual e material. Então, não estava mais dando sentido para minha vida separar essas duas coisas. E eu quis trazer esse processo para vocês, porque foi difícil para mim. Foi difícil eu aceitar esse lado espiritual, foi difícil iniciar o projeto com o canal do Caminho da Alma, foi difícil falar abertamente da minha espiritualidade, desse caminho da alma, e foi ainda mais difícil aceitar que a Adriele é uma só. Foi difícil aceitar que eu não poderia mais esconder a Adriele espiritual, a Adriele que tem a sua mediunidade, a Adriele que vive a sua mediunidade, e esse foi o mais importante. Porque ao longo dessa caminhada, eu comecei a entender que o espiritual, a mediunidade, não é sobre você transcender, não é sobre você ter contatos com os espíritos apenas. Muitas vezes o espiritual é você viver. Muitas vezes, a questão mais espiritual que você pode fazer é viver aqui na matéria. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é ser alegre. Às vezes, a coisa mais médium que você pode fazer é entregar um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto. E esse processo, ele foi fazendo com que eu me integrasse cada vez mais, que eu começasse a entender que é muito maior do que eu estava imaginando, é muito maior. O meu trabalho, como vocês sabem, eles são muito pautado na ciência, que foi uma dor que eu trouxe para vocês também, né. Como assim trazer espiritualidade para o meu trabalho, sendo que o meu trabalho eu tenho diploma, eu tenho ciência para corroborar o que eu estou fazendo, e a espiritualidade a gente não tem nada disso. Mas eu comecei a entender que o meu trabalho não existe sem a espiritualidade. E eu não estou trazendo aqui questões religiosas. Quem me acompanhou no caminho da alma já percebeu que eu não falo de religião, eu falo do caminho da alma, literalmente. Então, quando comecei a me permitir ser mais espiritualista no meu trabalho,
Eu comecei a sentir mais prazer no que eu estava fazendo, eu comecei a me sentir mais feliz no que estava fazendo, eu comecei a perceber que os resultados das minhas clientes estavam sendo muito maiores, muito melhores, muito mais rápidos, e elas começaram a se sentir mais acolhidas. Porque a espiritualidade, de novo, ela não acontece apenas no plano espiritual, ela acontece, a gente está aqui para viver a espiritualidade. Eu estou aqui para trazer um pedacinho da espiritualidade para cá. E como é que a gente faz isso? Com o amor, com o ensinamento, com o acolhimento, entregando tudo que eu tenho. Como eu estava sendo egoísta em guardar tudo isso para mim, porque uma coisa não combina com a outra, porque o meu trabalho é ciência, o meu trabalho não tem a ver com religião. Como eu estava me fragmentando para tentar caber, porque na parte espiritual, não posso falar sobre sexualidade, não posso falar sobre dinheiro, eu não poderia estar muito arrumada, eu não poderia estar bonita. Na parte profissional, eu não poderia falar sobre Deus, o universo, não poderia trazer esse lado espiritual, porque não faz sentido quando, na verdade, é sobre tudo isso, é sobre ser, o ser completo. O caminho da alma, ele me mostrou que nessa caminhada a gente vai resgatando nossos fragmentos, a gente vai resgatando pedaços nossos que vão ficando para trás. E em nenhum momento eu trato sobre espiritualidade no meu trabalho, mas integrar a espiritualidade no meu trabalho era ser completamente eu, inteira, trazendo o meu lado espiritual. E qual é o meu lado espiritual? É poder olhar para minha cliente e saber que ela não está bem, por mais que ela diga que ela está bem, porque é a minha técnica conciliada com a minha intuição. É o meu sentir conciliado com o meu pensar, é a minha inteligência conciliada com a minha essência. A partir do momento que eu comecei a me permitir ser mais inteira, eu comecei a vivenciar de fato essa vida. Estou no suprassumo, no topo? Não, eu acredito que agora eu comecei essa caminhada, porque antes eu estava aprendendo, antes eu estava tentando entender, antes eu estava racionalizando, na verdade, buscando explicações para o que estava acontecendo. Então, essa live de hoje é para falar sobre isso, é para falar que a gente não pode se dividir. A gente busca tanto um pertencimento, a gente busca tanto uma caixinha para se encaixar, quando na verdade nós somos tudo. Nós somos completos. E essa semana, enquanto eu pensava, né, como eu ia trazer o caminho da alma novamente, e eu decidi que eu ia falar muito sobre esse lado fragmentado, eu comecei a perceber que o quanto, de fato, eu fragmentei pedaços meus para que fizesse sentido para o mundo. E eu comecei a entender muitas coisas dolorosas, na verdade. Muitas delas já foram superadas, mas confrontar isso frente a frente é muito interessante. Então, como vocês sabem, né, eu me formei em direito muito nova. E naquela época eu havia aprendido que a minha idade, ela definiria a minha competência. Então, muitas vezes eu fui diminuída, eu fui desacreditada por parecer jovem, e de fato eu era jovem. Então eu entendi que esse meu lado jovial, ele tiraria credibilidade. Então eu fui suprimindo esse lado mais espontâneo, esse lado mais alegre, esse lado mais vivo, que na minha cabeça era isso que trazia essa descredibilidade, fazia com que eu aparentasse ser muito jovem, mas a verdade é que eu sou alegre, eu sou livre, eu sou espontânea, isso sou eu. E por muito tempo eu acreditei que eu não poderia ser isso, porque isso traria descrédito para o meu trabalho. Com o tempo, eu fui começando a entender que eu não era valorizada pela minha inteligência. Qualquer dia eu falo um pouco mais sobre isso, para não ficar aqui algo muito longo.
Então, eu comecei a focar mais na minha inteligência, tentando provar o quão inteligente eu era, e eu entendi que eu não poderia ser bonita e inteligente ao mesmo tempo. Então, eu fui me desconectando de um lado meu, onde eu não achava válido você se preocupar com cabelo, com maquiagem, com unhas, com vestimentas, porque isso era muito fútil, muito supérfluo, quando na verdade era uma grande dor minha. Eu acreditava que eu não poderia ser bonita e inteligente ao mesmo tempo, que se eu quisesse ser valorizada pela minha inteligência, a minha aparência não poderia ter destaque, a minha aparência não poderia chamar a atenção. E olha que cruel isso era comigo, porque hoje eu me olho e eu falo: "Eu sou maravilhosa". E além disso, às vezes eu fico pensando: "Gente, Deus me mandou pra cá tão perfeita". É belo, é lindo. E eu querendo tirar isso de mim como se fosse um problema, como se fosse um defeito, quando na verdade é só mais um pedacinho meu. Triste isso, né. Então, comecem a pensar já, qual pedacinho de vocês acreditaram que não era bom, quando na verdade é perfeito, porque você veio assim, você veio para ser assim, você faz parte da natureza, a natureza é divina, Deus não erra nunca. E aí, eis que cheguei nesse universo terapêutico, eis que eu cheguei nesse universo espiritual, e aí eu comecei a fragmentar novamente. Terapia, ciência, só trabalho com aquilo que tem diploma, que tem baseado na ciência. Meus professores são médicos, são psiquiatras, mas aonde ficou a espiritualidade aqui? Eu vim caminhando tanto nisso, de que eu precisei dividir. E eu comecei a entender que muito da espiritualidade não é sobre falar com Deus, não é sobre religião, não é sobre vidas passadas, não é sobre transcender, não é sobre falar com gente morta. A espiritualidade é a sua essência, é a sua intuição, é quem você realmente é. Trazer espiritualidade para o meu trabalho é trazer quem eu realmente sou. E foi onde eu comecei a juntar um pouquinho mais. Mas vocês acham que ficou fácil, que parou por aqui? Não, porque no meu trabalho, como eu trabalho com mulheres focadas em vida profissional, vida financeira, eu falo muito sobre sexualidade, porque a sexualidade, ela é muito mais do que as pessoas pensam. Não é sobre essa parte apenas do sexo. E ter que trazer a sexualidade, ir resgatando esse pedaço meu também ao longo do caminho, começou a me preencher novamente da energia da sexualidade. E eu comecei a pensar: "Mas gente, como é que eu estou trabalhando a parte espiritual, sendo espiritualista, crescendo espiritualmente, mas no meu trabalho eu estou falando sobre sexualidade?". Até que nesse último 1 ano eu vim aprendendo, gente, 1 minuto. Que a sexualidade também é divina, que a sexualidade também é espiritual. Eu já tinha compreensão que a sexualidade, ela é uma parte nossa que nos traz a independência. Quando a gente fala em sexualidade, a gente fala em independência emocional. A gente fala em romper com laços familiares que nos mantêm independentes. Então a sexualidade ela basicamente traz liberdade, é um crescimento, é um amadurecimento, se for uma sexualidade saudável. Uma sexualidade não saudável é uma sexualidade que traz diversas questões. E aí eu comecei a entender que, ok, falar sobre isso vai trazer uma liberdade financeira e profissional, vai liberar muitas mulheres de relacionamentos abusivos também. Só que começou a entrar em conflito com o meu lado espiritual. Então, eu não conseguia unir essas 2 coisas. De novo, eu me fragmentei. Então, no meu trabalho, eu poderia ser gente, olhem os primeiros vídeos do Caminho da Alma e depois olhem lá os meus vídeos desse canal.
que tá aqui agora, o meu canal profissional, você vai ver que eram 2 mulheres completamente diferentes. Eu tentava ser espiritual no caminho da alma e não ser feminina, não trazer essa sexualidade, não trazer essa alegria, essa espontaneidade, tentava ser mais formal, mais séria, porque eu precisava fragmentar, porque uma coisa não combinava com a outra. Até que eu vim aprendendo nesse caminho da alma, nessa guiança com os meus mentores, com os meus guardiões, com os meus protetores, que a energia da sexualidade, ela é uma energia de cura também, cura espiritual, porque sim, ela é uma independência, mas quando a gente fala também da parte espiritual, ela também trata uma independência. Muitas mulheres, a partir da cura da sexualidade, aqui ela vem curando muitas dores voltadas para o feminino, para abusos. Então a energia da sexualidade, ela é curativa também. Foi onde eu comecei a entender que sim, eu posso continuar o meu caminho da alma, eu posso continuar os meus trabalhos espirituais, eu posso continuar sendo médium e falar sobre sexualidade. E mais, o último aprendizado que eu recebi dos meus guias, dos meus mentores, foi que focar na parte sexual não diminuiria a importância do meu trabalho. Porque internamente, lá dentro, é como se eu entendesse que eu estava diminuindo o que eu poderia fazer. Ai, trabalhar com sexualidade parece tão pequeno. Lembra a futilidade? Parece tão fútil. Mas dores de abusos destroem a vida das pessoas. Só quem passou por um abuso sabe. E muitas mulheres, isso aqui é um dado que eu trouxe no meu perfil do Instagram, onde 78, acho que é 78% das clientes que chegam até mim para trabalhar a vida profissional e financeira descobrem nas sessões que foram abusadas sexualmente na infância. O abuso estava tão enraizado, as dinâmicas de abuso estava tão enraizada que refletiu na vida profissional e financeira e essa mulher não tinha nem noção. Porque às vezes você nem entende que aquilo era um abuso, de tão nova que você era, porque você vai aprendendo isso. Você vai entendendo o que é abuso e o que não é, conforme o seu crescimento. E se você nasceu num lar disfuncional, onde o abuso era sinônimo de amor, em que momento que você vai aprender que você foi abusada? Então, olhar para isso num sentido de que não é fútil a energia da sexualidade. É é cura, é espiritual, é divino. A sexualidade, ela é divina. Sentir prazer na vida é divino. Nós estamos aqui para viver e para viver bem. Nós não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para aprender? Com certeza. Nesse caminho de aprendizado, a gente vai passar por alguns sofrimentos? Com certeza. Mas a tua essência é o prazer, é estar bem, é estar alegre. É sentir prazer em estar vivo, em ser quem você é. O desejo faz com que você se movimente dia após dia para um futuro melhor. E isso faz parte, sim, do seu caminho da alma, porque você deseja algo melhor para você. Então, quando você tem esse desejo, você se movimenta para essa evolução, para essa cura. Perceba que as mulheres chegam até mim para melhorar a vida profissional e financeira, é o desejo delas, essa melhora. E nessa busca para alcançar esse desejo, elas curam feridas dolorosas que elas nem sabiam que estava ali, que estava machucando. Então, o caminho da alma está de volta. Eu ainda não sei qual vai ser o cronograma. Eu acredito que serão lives todos os sábados. Estou definindo isso ainda, mas eu queria trazer essa novidade agora. Eu queria trazer isso novamente para vocês e agora unificar, porque chega de separar. E esse é o acordo que eu quero fazer com você que está me acompanhando aqui também. Chega de se fragmentar. Chega de esconder uma parte sua porque você acredita que não é boa o suficiente. Resgate quem você é. Você é essa totalidade. Existe algo nisso que você está escondendo
que é perfeito. Você é quem você é por conta das suas dualidades, por conta das suas diferenças. Você é necessária assim. Eu vou continuar trazendo os vídeos antigos do Caminho da Alma para para esse novo perfil. Que eu comecei a migrar esses vídeos, mas parei porque eu estava focada neste drama de como eu vou conciliar as 2 coisas. Mas agora eu vou retomar, então logo, logo todos os vídeos do Caminho da Alma estarão aqui neste novo canal. Então se inscrevam nesse canal se você só está inscrito no Caminho da Alma, compartilhe esse canal, porque não esqueçam, é muito mais do que um canal no YouTube, é um ponto de luz aqui na Terra e você faz parte desse ponto de luz. Nós somos esse ponto de luz. Então, aproveita, compartilha com mais pessoas, traga mais pessoas para essa egrégora, que os vídeos sobre espiritualidade, o caminho da alma vão voltar com uma cara nova, com uma energia nova, mas vai voltar. Gente, eu estou muito feliz de estar voltando com este pedacinho meu aqui para vocês, e eu estou muito feliz de ter conseguido finalmente unir esses 2 pedaços. Então, espero vê-los novamente. Vou divulgar, gente, quando vai ser o dia e o horário certinho das lives, mas acompanhem. Acompanhem, porque agora vai ser diferente. Vocês que estão aqui acompanhando, vocês fazem parte dessa egrégora, vocês estão recebendo essa energia. Então, só de acompanhar, vocês já vão perceber que muita coisa vai mudar, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês, obrigada pela presença e obrigada por ter sido feito pedacinho por pedacinho através de vocês. Vocês deram início ao caminho da alma, vocês não têm noção da grandiosidade que isso aqui vai ser. Beijo para vocês.